Boa noite, meu nome é Juliano dos Santos Teixeira, eu sou aluno do curso de licenciatura em História da Univale, né? E eu estou aqui para dar continuidade na, na aula do trabalho do estágio supervisionado, que pediu para que se realizasse duas aulas, né? A primeira aula que a gente já deu foi sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Do início do século XIX, que ela é um objeto de conhecimento, de acordo com a BNCC, né, do componente curricular de História, para ser trabalhado a partir do 8º ano. Então hoje, nós na outra aula falamos sobre a vinda, né, da família real portuguesa para o Brasil e os impactos que isso teve na estrutura colonial brasileira e no processo de poder brasileiro aqui, né? E agora a gente vai falar um pouco então sobre a independência do Brasil, né? O processo que se deu a partir do Dom Pedro I, após a vinda da família real para o Brasil, né? Então, como a gente viu na aula passada sobre a vinda da família real, né, no Brasil, tu lembra um pouquinho? Sim, os motivos pelo qual eles vieram, como foi essa vinda. Então, esse período que Dom João veio para o Brasil, trazendo a corte portuguesa, né, e que houveram essas reformas na cidade do Rio de Janeiro, como eu falei, para comportar a vinda da corte portuguesa para o Brasil, ficou conhecido na história como período joanino, né, onde essas medidas modernizantes do Brasil foram aplicadas. Como eu expliquei na aula passada, em 1815 o Brasil foi elevado a status, né, de Reino Unido a Portugal, deixou de ser uma colônia, e a família real, que já vivia desde 1808 aqui, né, continuou governando. Em 1820 se inicia um processo lá em Portugal que ficou conhecido como Revolução Liberal do Porto, né? O que foi essa Revolução Liberal do Porto? Com a ajuda dos ingleses, os portugueses que ficaram em Portugal, em Lisboa, depois da partida da corte portuguesa para o Brasil, conseguiram expulsar as tropas napoleônicas de Portugal, né, com a ajuda dos ingleses. E um general inglês ficou em Portugal, em Lisboa, como chefe do governo, para manter a ordem do governo, né? Passado o período de turbulência, a elite política que tinha ficado em Portugal, né, resolveu fazer uma revolução, montar uma nova Assembleia Constituinte, e a partir dessa Assembleia Constituinte, que tinha como objetivo lá em Portugal restringir os poderes da família real, né, dos Bragança, de Dom João VI, e criar uma monarquia constitucional, né, uma monarquia em que o poder não estivesse mais na mão absoluta do então rei Dom João VI, e que esse poder fosse dividido com o parlamento português, né? Então, eles fazem a revolução, criam essa Assembleia Constituinte, e uma das exigências deles é que a família real portuguesa viesse do Brasil, voltasse do Brasil para Portugal, né, para assumir o poder novamente. Dom João, vendo que a situação dele dependia disso, volta de Portugal, nomeia seu filho, então, regente do Brasil, né, e volta a Lisboa para enfrentar essa Assembleia Constituinte que tinha se formado com a Revolução do Porto, né, já sabendo que ia encontrar uma Assembleia dura, né, querendo restringir os seus poderes e exigindo que o epicentro de poder português voltasse a ser Lisboa e deixasse de ser o Brasil, né, que o Brasil voltasse a ser uma colônia portuguesa. Então, em 1820, ele volta para Portugal e deixa aqui Dom Pedro, né, que ainda não era Dom Pedro I, não tinha sido coroado, como regente do Brasil. Ele volta e, antes de vir, ele já tinha ciência de que seria um processo turbulento e de que as elites brasileiras dificilmente aceitariam voltar ao seu status anterior, né, após começar a ganhar poder, dinheiro. Então ele já deixa avisado em uma carta para Dom Pedro que o risco de separação do Brasil a Portugal era iminente, né? E que se essa separação acontecesse,
antes de que a coroa ficasse na cabeça de qualquer um dessa elite brasileira aqui, seria melhor que ficasse na cabeça de seu filho, Dom Pedro. Então ele já deixa avisado Dom Pedro com isso, né? E volta a Portugal. Quando ele volta, se organiza essa constituinte lá em Portugal, ele se apresenta constituinte, tem os seus poderes divididos com o parlamento, só que o parlamento começa a exigir a volta de Dom Pedro I, né, de Dom Pedro, quer dizer, desculpa, que ainda não tinha virado Dom Pedro I, eles exigem a volta dele a Portugal e exigem que o Brasil volte a ser uma colônia portuguesa, perca o seu status de Reino Unido, volte a fechar os seus portos comerciais e que o monopólio comercial volte a ser de Portugal. E isso desagrada totalmente a elite brasileira, né? Que já tinha ganhado dinheiro, tinha ganhado prestígio, já tinha entendido a sua importância, né, no governo português. Junto a isso, vários processos de revolução, de independência já vinham acontecendo na América, né? Já tinha acontecido no final do século XVIII a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias. Depois veio a ocorrer em 1808, se eu não me engano, se não me falha a memória, a independência do Haiti, que foi um processo importantíssimo, porque foi o único país das Américas que teve a sua independência trazida pela mão dos escravos, exclusivamente pela mão dos escravos, né? Isso explica muito até a situação do país, né? E esses processos revolucionários começaram a pipocar pelas Américas, fazendo com que surgissem várias novas repúblicas, onde antes era um território colonial espanhol, né? Então, eles começam a se tornar independentes, fazem a abolição da escravidão, né? Porque usam a mão do povo escravo para ajudar no processo de independência, para expulsar a elite europeia e espanhola, e se tornam repúblicas. O Brasil, a elite brasileira enxergando todas essas mudanças, ela percebe que, além de ter o perigo de voltar a ser uma colônia portuguesa, ela também tem o perigo de perder a mão de obra escrava, né? Porque todos esses processos revolucionários se deram pela mão do povo, né? E no Brasil, por ser um país agroexportador de monocultura, eram grandes fazendas que produziam só uma cultura, né? Só o café, só a cana-de-açúcar, ele era extremamente independente da mão de obra escrava, né? Então, a elite europeia, percebendo o risco de se perder esse poder sobre a mão de obra escrava e também de se perder o status de Reino Unido, eles veem na figura de Dom Pedro I, de Dom Pedro ainda, no caso, um representante de uma família monárquica europeia, eles enxergam nele a oportunidade de tornar o Brasil um país independente de Portugal, continuar com os seus benefícios de país independente, com o comércio aberto, né, com poder político, e vem também a oportunidade de fazer isso sem terem que recorrer à ajuda do povo, sem precisar da ajuda do povo para legitimar isso e expulsar os portugueses, pois eles tinham a presença de um monarca europeu aqui, né, alguém de sangue azul, alguém que tinha pedigree, que poderia legitimar esse governo. E Dom Pedro também, por sua vez, como era um homem perspicaz, inteligente, percebendo que a independência aqui já era algo inevitável, já era um processo que não tinha volta, né? Que se ele voltasse a Portugal e abandonasse, a independência seria feita e o Brasil ficaria nas mãos dessa elite. Ele prefere, por ele fazer a independência aliado com essa elite brasileira, continuar com os poderes na mão dele e a elite e usar a cola da escravidão, né, esse interesse da elite agroexportadora brasileira pela mão de obra escrava, como a cola que juntou todo esse território brasileiro desse tamanho, né? Porque o mais provável era que o território brasileiro se dividisse em várias outras repúblicas, porque cada local do Brasil tinha uma liderança específica com interesses específicos. Mas todas essas lideranças tinham em comum a necessidade da mão de obra escrava, né? Então elas se juntam com Dom Pedro I. A corte portuguesa, né, a Câmara Portuguesa começa a exigir a volta do regente
do Brasil de Dom Pedro para Portugal e a volta do Brasil como status de colônia, né? Então Dom Pedro se reúne com essa elite, com a ajuda inclusive de José Bonifácio, né, que é considerado um dos patriarcas da independência, né? Um homem que era muito envolvido politicamente com a corte portuguesa e conhecia muito bem o Brasil também. Então, com o intermédio dele, ele se junta com essa elite portuguesa. E em janeiro de 2022 acontece o episódio que a gente conhece como o Dia do Fico, né? Que ele vai e diz que essa é para a alegria e o bem geral da nação, diga ao povo que fico, né? Então ele manda já um recado, apesar de a independência a data da independência hoje, né, do nosso feriado de independência ser no dia 7 de setembro, em janeiro de 1822 ocorre esse Dia do Fico, né, que é quando ele diz para o Brasil que decide ficar. Então ele já demonstra um certo rompimento com as ordens de Portugal, né? Então, a partir desse Dia do Fico, começam a se desenrolar várias questões políticas no Brasil, que vão cada vez mais fazendo com que ocorra esse afastamento, né, do Brasil com Portugal. No dia 2 de setembro de 1822, a Imperatriz Leopoldina, que tinha ficado como regente do governo enquanto Dom Pedro ia até Santos, até São Paulo, resolver problemas políticos da região, ela se junta com o corpo ministerial e assina a carta, né, de independência, decretando a independência, e manda essa carta ser entregue a Dom Pedro. Dom Pedro começa a voltar de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, né, pelo caminho, e quando ele chega na altura do Riacho Ipiranga, ele recebe essa carta dos mensageiros reais, lê as cartas, né, de acordo com os cronistas que estavam presentes. Isso é um fato interessante porque tem mais de 10 registros de cronistas diferentes sobre esse momento do Grito do Ipiranga, né? Ele recebe a carta das mãos da Imperatriz Leopoldina, joga as cartas ao chão, arranca as insígnias portuguesas que representavam o governo português e dá a famosa frase do Grito do Ipiranga, né? Independência ou morte, que ficou depois por processos políticos ligados até à elite paulista de querer se inserir na história brasileira, ficou sendo a data, né, estabelecida do dia em que o Brasil se tornou independente. Mas é importante a gente entender que esse processo não é assim, esses processos políticos eles não são estabelecidos assim, né, fechados por data. Ele depende de toda uma conjuntura política que envolveu na época, que começou lá com a volta de Dom João para Portugal, depois com o Dia do Fico, e que culminou com o 7 de setembro, né? E que também depois teve continuidade, porque em novembro desse mesmo ano de 1822 ele é aclamado no Rio de Janeiro como imperador pelo povo, né? E no dia 1º de dezembro, no dia 1º de dezembro, e não por acaso, ele é coroado rei, né? Ele escolheu essa data porque no dia 1º de dezembro de 1640 foi o dia que Dom João IV foi coroado o rei de Portugal, né? E Dom João IV foi o primeiro rei da dinastia de Bragança, que era a dinastia de Dom Pedro, foi o primeiro a ser elevado a rei de Portugal, né? O primeiro dos Braganças a ganhar o título de rei, e foi no dia 1º de dezembro de 1640. Então ele escolhe essa mesma data para realizar a sua coroação como imperador do Brasil, né? E se torna aí sim Dom Pedro I do Brasil, pelas mãos do arcebispo do Rio de Janeiro, né? Ficou mais ou menos claro para ti? Teve alguma dúvida? Entendi, muito bom. Então, tu consegue me explicar mais ou menos como esse processo que eu acabei de te explicar, com as tuas palavras, assim? Houve a Inglaterra, né, que trouxe todo esse povo da Europa. Portugal, né? A família real portuguesa, fugindo de Napoleão, veio para o Brasil. Não, sim, mas depois houve um requisito de que eles voltassem para lá, e ele mandou o seu filho para cá, para que houvesse uma imagem representativa. Continuou aqui, né? Eles estavam aqui. Para que essa elite não se rebelasse, né? Porque já haviam entendido que eles eram importantes e que se manteriam sozinhos através, talvez, de uma guerra, mas
se manteriam, e ele achou uma forma de se manter ao lado dessa elite, porque tinham interesses em comum em manter uma mão de obra escrava, né? E até essa, né? E é um processo assim muito revelador até da nossa sociedade hoje em dia, né? Porque mostra como a gente consegue entender esse preconceito, né, enraizado no Brasil desde a sua origem, né? Desde o processo de independência, que teve como base a manutenção da mão de obra escrava, né? Porque a gente foi o único país das Américas que se tornou independente, continuou sendo uma monarquia, continuou sendo comandada por um monarca europeu da mesma família, né? E manteve a manutenção da mão de obra escrava, né? Então isso é um processo que diz muito sobre a nossa sociedade hoje em dia também, né? Os preconceitos, a forma como a gente enxerga uma população negra, por exemplo, que é 54% da população brasileira, né? Uma maioria a gente enxerga como uma minoria. Mas a questão dos ingleses foi que os ingleses ajudaram a expulsar as tropas napoleônicas de Portugal, né? E restabeleceram a corte portuguesa, fizeram a Assembleia Constituinte e exigiram a volta da família real, a volta do poder português para Lisboa, né? E isso levou ao processo de independência. Após isso, após ele ser coroado, né, Dom Pedro I, e virar o imperador legítimo do Brasil, esse processo ainda teve continuidade, né? A gente houve os conflitos de independência no Brasil, uma guerra contra as forças aliadas aos portugueses aqui no Brasil, houve guerra na Bahia, o reconhecimento por parte da nação britânica e por parte de Portugal só veio alguns anos depois, né, o reconhecimento do Brasil como uma nação independente, depois através de alguns acordos, onde o Brasil assumiu a dívida externa de Portugal para si, com a Inglaterra, né, uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas, como exigência para que Portugal reconhecesse o Brasil. Após isso, então, isso se dá em 1822, né? Em 1823, o Dom Pedro ele pede que se organize eleições para se formar um parlamento brasileiro, né, uma Assembleia Constituinte, para organizar a primeira Constituição brasileira, né? Então são feitas eleições diretas, né? Diretas assim, os únicos que podiam votar eram homens brancos, né, acima de 21 anos e que tivessem uma renda mínima estabelecida, né? Então isso excluía mulheres, excluía escravos, excluía trabalhadores livres que não recebiam acima né? Mas era uma eleição direta que elegeu os deputados constituintes, que iam criar a nova Constituição brasileira, né? A base das leis do Império Brasileiro, e eles criaram uma Constituição liberal, que tirava os poderes da mão de Dom Pedro e centralizava o poder na mão dessa Assembleia, desse Legislativo, né? E Dom Pedro não aceita isso. Então, quando ele percebe que ele está começando a perder as rédeas do poder através dessa Constituição, ele manda um general seu entrar, fechar a Assembleia Constituinte, e através de decreto ele dissolve essa Assembleia Constituinte de 1823, manda um grupo de 10 juristas amigos seus que formavam o corpo de ministérios de Dom Pedro, né, formar uma nova Constituição. Então ele outorga, ele obriga que essa Constituição seja validada através da força, né, em 1824. Aí é onde ele estabelece a base do poder do Brasil sobre os 4 poderes, né? O poder executivo, que era o poder do Dom Pedro, o legislativo, o judiciário e o moderador, que era exercido por ele. Esse poder moderador fazia com que Dom Pedro tivesse poder sobre todos os outros 3 poderes, né? Fazia com que o Estado brasileiro tivesse o poder absoluto na mão de Dom Pedro. O Estado se estabelecia a partir da figura de Dom Pedro, né? E tirava o poder dessa Assembleia, né? Desses deputados. E isso fez com que Dom Pedro criasse muitos inimigos entre aqueles que tinham lhe apoiado para ficar no poder, né? E a partir disso começa um processo de várias conjunturas políticas em Portugal. Dom João morre,
começam alguns processos e Dom Pedro então decide abdicar do governo brasileiro em 1830, né, a favor do seu filho, então Dom Pedro, que viria depois a se tornar Dom Pedro II, né, e volta para Portugal, deixando ele com aos cuidados de José Bonifácio, né, o seu amigo. E aí começa o período regencial brasileiro, né, que já é um outro objeto de conhecimento. Então até aqui eu falei para ti na primeira aula da volta da família real para o Brasil, e agora a gente terminou com o primeiro reinado de Dom Pedro, né? Tu teve alguma dúvida? Não. Tudo bem? Tudo bem esclarecedor. Então tá, é isso, muito obrigado.